Então, boa noite, pessoal. Os vídeos que eu passei para vocês, então, falavam um pouco sobre, né, essa evolução da inovação, da evolução exponencial da tecnologia, né, em inovação. Tinha esses dois exemplos aqui, que seria a crise que gerou a criação da bicicleta, e também fala um pouquinho sobre a bicicleta na pandemia, né, que houve, digamos assim, um aperfeiçoamento dessa bicicleta, que seria quase um Uber. Você usa um aplicativo para fazer a locação das bicicletas. Alguém conseguiu assistir ali, pessoal, esses vídeos que eu passei lá no grupo? Eu assisti esses dois primeiros, os outros que você mandou de extra ali, daí eu não consegui assistir. Não, beleza. Se eu não me engano, eu passei, acho que sugestões ali, né? Deixa eu ver aqui. Seria... Isso, foram dois para aula complementares. mesmo e dois de sugestões. Isso, perfeito. Não, mas tranquilo. Então, no finalzinho, né, do segundo vídeo lá, eu pergunto para vocês se tem algum exemplo de tecnologia que impactou a vida de vocês. Alguém gostaria de citar algum exemplo? Tipo, uma tecnologia, por exemplo, eu posso citar aqui, até eu mostrei para vocês na primeira aula, né, a minha companheira Alexia ali, né. Essa foi, digamos, algo que me impactou, que nem eu até comentei com vocês. Eu fui para Curitiba, eu abri abri a porta do hotel lá, a primeira coisa que eu disse foi: fulana, acenda a luz, porque, né, tipo, ficou algo enraizado já em mim. Tem alguma tecnologia assim que impactou vocês também? Vocês podem citar como exemplo? Alguém gostaria? Profe, eu tenho um carro que é uma Volvo. Então, só que ela não é tão moderna quanto do vídeo que tu passou ali, sabe? Ela, só que foi uma coisa assim que eu achei assim bem joia, sabe? Então não tem. Da frenagem, né? Isso, até eu falei, até comentei com meu esposo, falei que se tu tivesse dado essa aula ao vivo, eu e nós dois ia bater papo muito, porque não tem. Aconteceu até um fato aqui em Chupim, de um médico, ele tem uma Volvo, mais moderna do que a minha, e daí o carro dele não teve o bicicleteiro passou perto dele e o carro não parou. Bateu. Daí ele mandou lá para o pessoal lá para ver o porquê que esse dispositivo não estava sendo acionado, sabe? Então, Estava equipado com o dispositivo, mas não foi acionado. isso. Nossa, que perigo. Não, mas é legal, né? Você viu, tipo, ali no caso foi um caminhão, né? No vídeo ele mostra um caminhão que ele, né, salvou a vida de uma criança. Tem outro sistema também, a própria, se não me engano, é da Volvo mesmo, que tem o sistema que identifica buracos em asfalto, né? E vai repassando por GPS. Então ele consegue fazer, informa que há um buraco, por exemplo, é perigoso aquela estrada porque há um buraco. E eu constatei isso, por exemplo, agora que a gente está sem pedágio no Paraná, né? Voltando de Curitiba, à noite eu não tenho coragem de andar ali. Tem muitas panelas, sabe? No asfalto. Tá bem feio. Então, por exemplo, com essa tecnologia já alertaria, né? Os outros carros que em determinado trecho há um buraco, há um perigo, digamos, na estrada. Mas legal, é um bom exemplo. Né? Outra tecnologia, além dos assistentes, né? Que seria a própria Alexia aqui. Aí, no caso da frenagem, né? Equipado nos carros, até a própria direção hoje em dia, né? Você já consegue fazer. Um exemplo aqui de um carro da Jeep, né? Que eu peguei de um professor aqui e a gente saiu dar uma volta com ele queria me mostrar, né? E eu fiquei, sabe, tipo, boca aberta com o sistema de estacionamento dele. Por exemplo, é um Compass novo, ele aciona o estacionamento, e quando você está passando assim, ele vai identificando vagas ao lado. Quando ele encontra a vaga, ele, tipo, reduz sozinho ali, né? Dá um alerta,
e entra no modo de estacionamento. Então, ele vai até a altura que é certa para fazer a baliza, pede para você engatar a ré, você, né, só coloca ali a ré no câmbio mesmo, e vai acelerando aos poucos, e ele vai fazendo, sabe? Ele vira o volante, depois pede para você engatar ali de novo, ele vai para frente, até ficar certinho na vaca. Quer dizer, né? Eu fiz isso daí, eu fiquei, meu Deus do céu, né? Tipo, é aquilo que a gente estava falando ontem, né? Vai chegar uma hora que a gente não vai precisar fazer mais nada, né? O próprio carro vai encostar ali na tua frente, você vai entrar, ele vai dirigir, vai te levar para os locais. Já existem, né? Projetos de carros autônomos, né? Então essa seria uma outra tecnologia que acabou impactando a minha vida. A gente falou também sobre os assistentes remotos, também é outro que me facilita. Por exemplo, eu consigo atender meus clientes do sistema sem precisar ir na empresa deles, né? Não preciso ficar, por exemplo, agora você pega e clique assim, faça assim, não. Simplesmente abro aqui o assistente remoto, entro lá e vejo qual que é o problema que está acontecendo. Resolvo eu mesmo, deixo funcionando lá, funcional para o meu cliente. Rápido, muito rápido. Então é um outro exemplo, tá? Mas alguém gostaria de dar um outro exemplo aí, pessoal? Fiquem à vontade. Não? Então vamos hoje para a nossa aula, tá? Hoje a gente vai falar sobre era digital e pós-digital. Eu vou passar um vídeo para vocês também de Walter Longo. Não sei, alguém conhece Walter Longo? Thalita, conheceu o Walter Longo já ou não? Na área de tecnologia, ele é bem conhecido nessa parte. Ele é um palestrante muito bom, inclusive. Eu vou indicar o vídeo dele, né? Depois, na próxima aula da segunda-feira, deixar um tempo a mais para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre essa era digital e pós-digital, tá? Então, o que caracteriza essas dois tipos de era? Digital e pós-digital. Então, segundo o conteúdo, né? A era digital, ela diz respeito a um período consolidado no final do século XX. E ele está associado, então, à otimização dos fluxos informacionais no mundo. Ou seja, são os impactos provocados pela transformação digital. Que foi o que a gente já comentou aqui, por exemplo, agora, já no início da aula, né? Que são aqueles impactos, por exemplo, dos assistentes remotos. Esses impactos causaram aquilo do medo, daquela mudança, né? Será que a máquina vai tomar meu trabalho? Né? Será que a máquina vai me substituir? Tem um filme, Fábrica de Chocolate, se não me engano, que mostra bem isso, que a fábrica lá ela é automatizada, né? E o pai lá da família, uma família bem humilde, ele ganha conta, porque uma máquina faz o processo, digamos, que ele fazia, né? E o que aconteceu? Ele aprendeu a arrumar essa máquina que constantemente dava problema. Então ele até inclusive ganhava mais, né? Mostra no final lá ele, digamos assim, com a sua família que antes era humilde, enquanto ele fazia os processos manuais. Quando ele começou a consertar a máquina, tá? Digamos, ele estaria melhor de vida, digamos assim, né? Que é a destruição criativa, né? Que também eu passei um vídeo para vocês, tá? Uma daquelas recomendações ali é um vídeo de Schumpeter que ele fala sobre essa destruição criativa. Deixa eu só silenciar meu celular aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza. Da Kodak também, né? A gente pode citar um exemplo dessa destruição, né? Que a era digital causou. Kodak com seus filmes e máquinas analógicas acabou saindo de 145 mil funcionários a quase uma falência total. Né? A Nokia, a BlackBerry, né, que foram substituídas, digamos, pelos smartphones. Os vídeos cassetes, as fitas cassetes, a gente pode citar o principal, né, que era Blockbuster, né, que também cederam espaço, digamos assim, por causa dos streaming. Né. Até, inclusive, a
a Blockbuster teve a opção, né, digamos, ela foi ofertado a Netflix para ela, e ela não quis comprar, né? E olha o que aconteceu. Não existe mais Blockbuster, e a Netflix aí tá, né? Não só a Netflix, como outros streaming, né? Mas é, digamos assim, atualmente, né, hoje, enquanto a gente está tendo essa aula, digamos, em parte de filmes, animações e séries, né, é o que predomina no mercado. Aí vem a Itachi, né, a Toshiba. Eu não vi mais falar dessas marcas, pelo menos. A gente, na primeira aula, estava conversando sobre quem que viu aquele disquetão, né, que era mole, né, 3/4, que eles chamavam. É um exemplo. A internet de escada, a IG. Eu conheci a IG, que era a internet grátis. A América Online, né, a UOL, o próprio Netscape, e entre outros, ICQ. Então, tudo isso daí foi, digamos, essa transição da era digital, né? Já quando a gente fala sobre era pós-digital, não tem tanto impacto. Por quê? Porque a gente, digamos, está já no meio dessa inovação. A gente já está vivendo inovação. E simplesmente virou digamos, parte da nossa rotina, né? Que nem ele fala ali, faz parte do cotidiano, né? Então, às vezes você percebe que você não está mais indo, por exemplo, à lotérica para pagar seus boletos, né? Você faz tudo isso através do aplicativo do seu banco, né? Você não anda mais com dinheiro na carteira. Você faz tudo ou pelo Pix ou pelo cartão, né? E entre outros, né? Você não acende mais a luz da sua casa indo lá, né? Levantando da cama talvez e ir lá apertando o botão. Né? É algo que seria já do pós-digital, né? Ela vai entrando, a tecnologia ela já está no nosso cotidiano, já está no nosso ambiente, ela vai se atualizando e você vai se atualizando junto sem perceber, né? Eu trago um exemplo aqui das crianças, né? As crianças que já nascem conectadas. É comum crianças que não sabem nem falar seus primeiros dias de vida e eles já têm o quê? Já têm um Instagram, né? Os pais já criaram um Instagram para eles, né? A gente vê muito. Hoje até inclusive eu vi uma menininha cantando, né? Ela mal sabia falar, mas ela cantando, sabe? E ela tem milhares de seguidores no Instagram. Eu vou ver se eu passo para vocês aqui. Eu acho que até eu compartilhei. Quem começou a me seguir ontem, né, que a gente trocou lá os Insta, vai perceber lá que tem. Eu compartilhei ela. Achei lindinha. Eu vou jogar no grupo lá para vocês, tá? E ela tem até eles fizeram um remix com ela, né? Eu achei incrível. Então já tá lá no grupo do WhatsApp, tá? O exemplo que eu citei aqui. Então as crianças já estão nascendo com suas contas, né? Nas redes sociais. Para você ver de tão pós-digital que tá isso, do cotidiano, né? Deixa eu só ver o que me passaram aqui, pessoal. Pessoal, vocês podem mandar no chat. Deixa eu ver se vocês já mandaram aqui no chat. Talvez eu não tenha visto. Vocês mandaram também no WhatsApp. Não, vocês podem mandar no chat ali que fica melhor para mim ver aqui. Que eu deixei silencioso aqui no celular. Tá? Alvin Toffler, ele fala que o analfabeto do século XXI, ele não vai ser mais aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender, ou seja, aquele que não consegue se atualizar constantemente. E a gente percebe isso mesmo, né? Eu dei o exemplo lá que a Covid, né, ela acabou falindo algumas empresas porque não souberam se readaptar, né, ao momento ali, não conseguiram mudar e acabaram fechando, assim como teve aquelas que conseguiram desaprender, né, e reaprender e acabaram então evoluindo, na verdade, né? Lembra, eu citei lá o exemplo do restaurante que fechou as portas e
continuou só com o delivery. Né? Isso é um exemplo. Né? A inovação, a mudança, ela é muito rápida. Né? Você precisa seguir esses 3 passos ali, que é aprender, desaprender aquilo que não é mais utilizado, né? E se readaptar, digamos assim, às novas tecnologias, que seria o reaprender, e assim, então, conseguir se manter no mercado. Isso é muito importante hoje para o empreendedor. Professor Júnior, uma situação que aconteceu com meus pais. A questão que você estava falando antes do cartão de crédito, né? Para eles colocarem uma máquina de cartão, eu tive que mostrar para eles, e eles viram realmente na vida deles que seria bom para eles, sabe? Colocarem uma máquina de cartão. Sim. Sabe? Porque daí o fiado, sabe aquela... Porque aqui a gente tem muito aquela... Faz o caderninho, sabe? Uhum. Então, não anote aí, né? Aqui a gente tem muito. E daí aconteceu, com a máquina de cartão, saiu. Eles não perdem mais conta, sabe? E outra coisa que eu quero, que eu brigo não, falo para eles, que eles tinham que inovar. Eu não sei se aí em Guarapava tem, provavelmente deve de ter. Aqui tem a Doce, quando tinha o restaurante deles, eles tinham tipo um cartão, sabe? Que você passava, tipo, eles pegavam o número do teu cartão e iam colocando na tua conta, sabe? E colocando lá na tua ficha o valor da tua despesa, né? E daí, no final que você saía, você pagava aquela conta, sabe? Tipo, se você gastasse milão, o problema é teu. Ah, eu sei. Tem a maioria. Na verdade, todos até. Eu passei ali na Nila. A Nila faz isso, né? Você entra lá, você aperta na tela, Isso. gera a comanda, né? Que é um código de Isso. barra. Aí você, por exemplo, chega lá, pegou um lanche, você só passa a comandinha ali no detector, ele já lança na tua conta. Aí você vai comprando, tudo que você vai comprando vai ser lançado naquela comanda. Eu Aí quando não, você... eu não lembrava que na Lina tinha isso, porque eu entrei na Lina, do mesmo jeito que eu entrei, eu saí. Tava lotado e eu falei, não, eu não tô com saco não estava na estrada, sabe? Tudo bem que nós estávamos voltando de viagem, mas assim, tipo, sabe quando tu enche o saco? Tu sabe como que é, tu sabe como que é o dia a dia, então, não. Sim. Não Ainda mais voltando, né? Você já tá cansado. Quer chegar em casa, tomar um banho e... foi o que aconteceu comigo, né? Tipo, eu nem comi lá, porque eu achei que ia chover na estrada e realmente choveu. Mas eu passei e eu vi isso daí, achei bem legal. Até a última vez que eu passei lá não tinha. Eles davam a comanda já impressa, que era um cartão mesmo, um cartão, realmente era um cartão. Agora eles geram um código de barra na hora. Você chega lá, é uma tela, você aperta ali, ele imprime o código de barra para você, você pega ali e vai. E daí tem outros restaurantes que pega, tipo, pelo celular, faz o pedido teu, que daí gera o teu pedido lá para a cozinha, que daí já sai a comanda, sim, sabe? Então, assim, sim, essa parte de tecnologia, eles... eu não estou conseguindo fazer eles inovar. Apesar de que eles querem mais, vou dizer assim, no máximo, mais 10 anos de restaurante. Depois eles querem fechar a porta e tchau, obrigado. Eita, mas por quê? Não quer assumir o restaurante lá? Não, obrigado. Não. Esse restaurante já tem 36 anos. Então, sabe? Não é já faz parte da história da cidade. Sim, não, que a verdade isso já abriu vários restaurantes, já fecharam, sabe? E meu pai e minha mãe estão lá, firme e forte, sabe? Legal. Não, e daí eu falei, não quero, porque daí você não tem vida com filho, você não tem vida social, você não. Não, muito obrigado. Esse tipo de coisa não quero. Mas veja, inovação aqui, você falando de restaurante, né, da comanda. Aqui em Guarapuava eu visitei um restaurante, eu já tinha ido em São Paulo, num restaurante que era muito parecido. Só que ele tem como se fosse um tablet, né, em cada mesa. Então você entra ali, você tem que fazer o cadastro lá na frente primeiro, né, teu cadastro, tudo certinho. Aí você entra ali, é um menu. E tudo, você não tem mais o garçom que vem, ele só vem te trazer, na verdade. Mas ele não tem aquele que tira o pedido. Por exemplo, você quer um lanche, você quer uma bebida, você abre lá naquele
Note ali o aplicativo, né, que já está pronto, e vai lá, escolhe o produto, e de repente chega o rapaz ali tem entrega, sabe? E tudo isso daí vai sendo lançado. E vai sempre atualizando, quase como se fosse um carrinho, né, desses carrinhos online, vai atualizando ali para vocês. É bem legal, né? Eu achei legal, isso já está vindo para cá. Mas a questão do cartão é normal. Esse daí eu tenho cliente, eu acho que a gente acaba adaptando o sistema para eles, e para eles fazerem os orçamentos, né? E eles não trabalham com o cartão ainda. E a gente pergunta, mas por que você não trabalha com cartão? Porque o nosso sistema ele já faz o vínculo ali, né? Por exemplo, ele já gera ali a cobrança para você fazer a cobrança, inclusive, por QR Code direto na tela. Aí eles falam, não, porque daí eu vou parcelar e eu vou receber parcelado. Eles não sabem que o cartão vai pagar em uma vez só e quem vai receber é o banco. Então é por falta de informação mesmo. Você paga um pouco mais de juro, né? Mas recebe o total, né? Recebe total. Eu sei porque eu vendo dessa forma, sabe? Exato. Eu vendo se o cliente quer em 10 vezes, eu vendo. Sim. Eu vendo. Cobro um pouco mais de juro dele também, né? Sim, claro. E vendo em 10 vezes. Só que daí, assim, eu vendo hoje, amanhã já está na minha conta. Exato. Então, e a inadimplência é com o banco, né? Por exemplo, se o cliente ela não pagar, você já recebeu. E não tem, né? Tipo, não tem um estorno nem nada. Aí a gente explica para eles, muitos clientes mesmo, nossos, adquiriram um cartão, começaram a utilizar cartão, porque a gente explicou essa parte. Então, tipo, há, digamos assim, uma desinformação mesmo. Eles acham assim, por exemplo, se eu parcelar em 10 vezes, o banco vai me pagar, por exemplo, todo mês ele vai depositar na minha conta lá uma parcela, se o rapaz pagar, né? Se ele não pagar, eu não vou receber. Então, eles têm, acredita? É incrível, mas eles ainda têm essa mentalidade. É desinformação mesmo. Né? Eu aqui em Chupim tem não. Eu acho que tem uns 3 restaurantes que não passam cartão. Por quê? Por causa da Receita Federal. Porque daí eles não declaram. Eles não declaram. É outro também, outro. Tipo, eles recebem 10 mil e declaram 5 mil. Sabe? E daí a questão do Pix, do cartão, a Receita sabe na hora que você fez isso. Sim. Ele só recebe em espécie, em dinheiro em espécie. Né? É complicado. Nesse caso aí, né? Fiscal, daí já só abusa também, né? Sim. Mas então tá. Então, dando continuidade aqui, vamos falar um pouquinho sobre os desafios dessa mudança, né? Já falamos, né, um pouquinho aqui, já temos aqui algum exemplo, a desinformação, né? Mas aqui eu trago outros aqui, né? Então, estagnação, né? O estado, digamos assim, de estar estagnado, parado, não fluir, né? Não ter progresso. Né? O exemplo do cartão é um bom exemplo para isso, né? A pessoa, às vezes, não quer inovar, não quer, digamos, melhorar a forma de cobrança ali, que vai trazer benefícios para você, por medo mesmo, né? E se mantém estagnado. Né? Inércia, então, seria uma resistência, né? Que a matéria oferece aceleração, uma resistência de sair daquilo que está funcionando, né? Para dar um segundo passo para ver se vai dar retorno ou não. Você, como empreendedor, uma coisa é certa, a gente tem que testar. Né? Principalmente na área digital, né, que eu posso falar, digamos assim, porque eu trabalho com esse sistema, é muito acerto. Como que a gente faz esse sistema? No começo eu errei muito, e depois eu descobri uma forma de, digamos, minimizar os erros, né, os problemas. Então, se alguém aqui estiver assistindo que esteja, por exemplo, com um software ou querendo desenvolver um software, né, já fica uma dica para vocês. No começo eu fiz o programa, entreguei, funcionou, beleza. E tinha uma certa parcela de pessoas que me falavam, ficaria melhor se fizesse assim, assim, assado. Beleza, anotava lá, fazia essa alteração no programa e disponibilizava para toda a rede. O que acontecia? 20 gostavam, 80 dizia, não quero essa atualização, não quero isso, complicou para mim, me deu problema, tá? Então eu tinha que desfazer desses 80. Dava um trabalhão danado. Aí o que eu fiz? Eu criei no próprio software a possibilidade de, quando há uma atualização geral para a rede inteira, aparece lá se ele quer essa atualização.
e aparece lá um ponto de interrogação, assim, tipo, há uma atualização, gostaria de conhecer? Ele clica no ponto de interrogação, eu deixo os vídeos gravados do que é a atualização, o que vai fazer. Se ele se interessar, ele baixa e faz a atualização para ele. Então, já minimizei um erro ali. Outro problema, às vezes eu fazia uma atualização e testando aqui, perfeito, estava funcionando. Mas lá na prática, um simples fato de fazer, por exemplo, aqui eu testava, por exemplo, venda à vista, venda a prazo, perfeito. Lá eles fazem muito venda com o QR Code. Não estava funcionando o QR Code. Então, todo esse processo tinha que ser revisto de novo e todos ficavam com um problema na máquina, por mais que aceitasse a atualização ou não aceitasse. Então, o que eu fiz? Eu criei um sistema de apoiadores, né, para o meu software, que são aqueles que aceitam testar o programa. Né? Então, alguns eu nem recebo deles, eles usam o programa de graça, né? Eles fazem teste, usam bastante o programa. E quando eu faço uma atualização, eu solto para essa rede, né? Que são, vamos supor lá, nem sei quanto está hoje, mas começou com 10, já estava passando de 100, que fazem o teste para mim. Eles estão usando, então fica um mês, 2 meses funcionando essa versão teste. E se eles derem ok, eu passo para todos os outros que utilizam o programa. Né? Então é uma outra maneira, digamos assim, de você evitar problemas. Tá? Então fica já uma dica para quem pretende desenvolver um software e que esteja assistindo às aulas. Tá? Então, quando comparamos o mundo a uma escada rolante, né, porque o mundo ele está em evolução, ele está em constante movimento. Né? E a escada rolante, né, ela é aquela escada rolante que está te puxando para baixo. Se você ficar estagnado, se você não evoluir, se você não continuar usando aqueles 3 itens, que é aprender, desaprender e reaprender, você vai ser cada vez puxado mais para baixo. Né? Você não vai evoluir. Muitas vezes a gente, como empreendedor, a gente cria lá uma empresa, a gente corre atrás, faz funcionar, escuta o cliente, entende o cliente, deixa 100%. Né, o cliente, poderia ser melhor assim, escuta os feedbacks, melhora. Ou seja, a empresa decola, quase como o exemplo aqui do aviãozinho. Mas o que acontece se você decolar e parar? Né? Se você subir lá em cima e desligar o motor de um avião, ele vai, por um tempo, né, digamos, permanecer no ar, e logo vai acontecer o quê? Ele vai começar a cair. E vai cair de vez. Como empreendedor na área de inovação, não só de inovação, em aplicação mesmo dentro da sua empresa, é preciso manter esse motor ligado. E como manter esse motor ligado? Como você fez para erguer a sua empresa. Né? Sempre ouvindo o seu cliente, entendendo o mercado. A gente vai ver mais para frente um pouquinho sobre isso também. E às vezes até mesmo copiando, entre aspas, né, os seus concorrentes. Você vê aquilo que está dando certo lá no seu concorrente? Beleza. Então vou aplicar no meu também. Não está dando certo no concorrente? Também é uma outra maneira. Você vê aquilo que não dá certo para o teu concorrente, faz uma atualização na sua empresa. Né? Você corrige o erro do seu concorrente e você vai atrair, então, os clientes do seu concorrente para você. Tá? Mas mantenha, digamos, acelerado. Então, aqui o aprender, né? Então, o aprender seria o processo de entender, compreender, avaliar, descobrir e assimilar as informações. O desaprender seria, então, reavaliar, né? Tudo aquilo que você aprendeu ainda está atual, né? Ainda está sendo aplicado, ainda me traz retorno, beleza? Posso melhorar alguma coisa? Né? E daí seria o reaprender, né? Talvez deixar de lado um pouquinho aquilo que não está dando certo, né? Que seria o desaprender, né? Ajustar algumas informações, algumas maneiras de se trabalhar ali, por exemplo, colocar um cartão, né, no lugar do caderninho do fiado. Eu sei porque meus pais tinham armazém e o caderninho do fiado era triste, gente. O pai perdeu muito, muito com isso daí. Então, seria isso, né? Aprender, desaprender e reaprender, né?
As pessoas dizem, né? Eu já ouvi muito falar nisso, eu não concordo com isso. Você precisa se reinventar. Eu já não concordo muito, porque às vezes você não precisa se reinventar, né? Mas você precisa se readaptar às mudanças, né? Avaliar o mercado e fazer algumas mudanças, mas não precisa se reinventar do zero, começar do zero. Faz algumas colocações. Aquilo que está dando certo, perfeito. Não está dando certo, opa, tiro de lado, vamos fazer dar certo. Aí continuamos. Eu não preciso parar com tudo e começar do zero para se reinventar. Tá? Beleza? Com alguma dúvida? Né? Alguém quer fazer uma colocação, comentar alguma coisa? Fiquem à vontade, pessoal. Então, vamos lá. Então, o que muda nas gestões das empresas, né, com essa era pós-digital? Tá? Primeiro, cai aquela premissa que diz aquela frase, né? Não se mexe em time que está ganhando. Hoje em dia não é mais assim, né? Com a era pós-digital, precisamos sempre estar se atualizando, não desligar os motores, né? Para não correr o risco de a gente perder antes mesmo de nos dar conta que aquele time que está em campo, ele não é mais eficiente, ele não está mais, digamos assim, marcando gol, né? Ele só está ali segurando a bola no meio do campo e tomando, na verdade, o gol. Então, a gente precisa sempre estar se atualizando, perfeito? Aqui ó, eu trago a GIF da escada rolante, né? Então a vida é essa escada rolante ali, ó. Né? Se você andar normal, você vai continuar, digamos, ainda crescendo, digamos, né? Vai continuar no patamar. Se você tentar ampliar um pouco mais esse espaço, né? Tentar melhorar ainda mais para o seu cliente, você vai conseguir ainda subir um pouco mais. Né? Bem dizer isso, né? Resumindo, se atualizar sempre, inovar e mudar sempre, tá? Eu falei do Walter Longo. Tá? Deixa eu só... Tá bom aí para vocês? Deixa eu ver alguém falou comigo. Não. Hoje vocês estão quietinhos, gente. Nossa. Então, Walter Longo ele afirma que somente agora a gente está saindo de uma idade média. E esse vídeo que eu vou passar para vocês, tá? Ele diz que a gente vive hoje numa idade média ainda, né? Pois a gente, digamos assim, trabalha tudo com média. Os grupos são movidos por média, né? Por exemplo, ele diz que para você passar de ano ou passar uma, né, você precisa ter a média de nota, que é declarada com a média de aprendizado, né? Então, até eu trago aqui, antes eu dava essa aula aqui e explicava, mas eu achei melhor passar o vídeo, porque nada melhor do que o criador mesmo, né? Explicar isso. Então, ele fala aqui, ó, por exemplo, ele diz que muita gente acredita que a Idade Média acabou lá em 1453, né, com a invasão de Constantinopla. Né? Ele afirma que somente agora a gente está saindo dessa Idade Média. E daí ele traz alguns exemplos. Né? Na educação, que foi o que eu falei agora, né? Que os currículos das disciplinas eram aplicados com base na média de inteligência, né? Desconsiderando então a dificuldade individual de cada integrante. Né? As avaliações, né, que determinam qual é a média da turma que tinha condições de passar ou não, né, para outro ano, evoluir, digamos assim. E hoje a gente percebe com os ensinos à distância que cada um aprende no seu ritmo, no seu tempo, né, e da sua forma. Né? Graças a Deus eu consigo ver que algumas faculdades já estão substituindo o método arcaico de provas, que é aquela prova que não avalia quanto o aluno aprendeu, avalia quanto o aluno decorou, ou seja, a capacidade dele de decorar para a prova. Porque existe aquele aluno que vai mal na prova, não consegue fazer a prova ali, porque fica nervoso, né? E chega na hora ali, dá um branco e não tira boas notas. E existe aquele aluno ali que, nossa senhora, ele consegue decorar com uma facilidade incrível e tira as melhores notas. Passa-se 10 anos, aquele que não conseguia passar ali nas provas, tem empresa, é dono de empresas, né? E está empregando, às vezes, aquele que tirava as melhores notas porque tinha capacidade de decorar. Né?
Então, graças a Deus, as faculdades, o método de ensino, né, ele está também evoluindo. Demorou, mas está evoluindo e está identificando isso, que o método de aprovação, né, ele já está arcaico. Esse sistema de decoreba para prova aí tá caindo por terra. Tá? Eu vou deixar isso daqui, eu nem vou, né, me ater aqui, porque eu vou passar o vídeo para vocês, tá? Eu vou passar rapidinho aqui para a gente. Já como vocês vão ver o vídeo lá, né? Então, e é bem legal, ele explica muito bem. Aqui é o vídeo que eu falei do... Imagine você dirigindo. O vídeo que eu falei da tecnologia que consegue, digamos, avisar os outros automóveis que há um problema, por exemplo, um buraco na estrada, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Na estrada e de repente um alerta do sistema de comunicação. Atenção, no quilômetro número tal, mais tantos metros, um buraco de proporções que pode danificar a sua suspensão, ou então te avisar a presença de uma ondulação transversal, de um quebra-molas numa determinada avenida ou rua. Sempre com a ideia de que você preste mais atenção e reduza a velocidade naquele ponto. E este sistema não é para o futuro, não. Já existe na linha Mercedes-Benz Car2X, pois ele funciona com os sensores de um automóvel percebendo esse obstáculo e avisando pela internet para os outros automóveis também equipados com este mesmo sistema. Ele funciona com a internet 4G, porém ainda melhor com a 5G e por enquanto apenas nos Estados Unidos, Europa e alguns países asiáticos. Legal, né? Então, para vocês verem, a tecnologia ela já está fazendo a comunicação dos veículos. Né? Os veículos, que nem a gente falou aqui de inteligência artificial, né? Ela cada vez está aprendendo mais, convivendo com a gente. O próprio sistema da Alexa, por exemplo, quando você instala ele na sua casa, você pega lá o Dot, né? Você começa a conversar com ele ali, às vezes ele não entende, mas ele começa a se aprimorar com a maneira que você fala, porque a gente tem, né? Tem uma maneira especial de falar, por exemplo, né? Se a gente compra aqui no sul, é diferente de quem compra lá no norte, o modo de falar. E ela vai se especializando na tua maneira de falar, de pedir para acender a luz, por exemplo, pedir para fazer as listas de mercado, avisos, etc. Então, ela consegue cada vez mais fácil. No início, quando eu peguei aqui, às vezes eu falava, né? Fulana, aumentar ou ligar TV do quarto dela. Você quis dizer aumentar volume da TV do quarto? Você quis dizer desligar? Ela não entendia direito. Então, aos poucos, ela foi, digamos, aprimorando. E hoje ela está 100%. Tá? Aqui também ainda continua falando um pouquinho sobre tecnologias lá da Idade Média, né? Da palestra de Walter Longo. Também. Do marketing, né? Beleza? Tranquilo. Aqui, digamos, acá. Foi com Walter Longo. Opa, pode falar. Júnior, não só uma colocação, uma pergunta, na verdade, porque tu falou, não lembro se foi no vídeo lá que tu gravou, na questão do GPS, né? Só que muitas vezes o GPS eu acho ele um pouco falho ainda, sabe? Porque quando eu estava indo viajar, ele dizia que tinha radar, mas não tinha radar, sabe? Não sei se tipo, o pessoal... Estava desatualizado, né? Só que eu estava pelo Google Maps, então não sei, sabe? De repente eu teria que usar um outro aplicativo, né? Eu para ir para Curitiba eu usei o Waze, sabe? Porque quase 2 vezes deu eu entrar errado ali, sabe? Quase que fiz cagar lá, digamos, quase que entrei na via do ônibus, que tem um ônibus ali, né? Que se você entrar ali, o ônibus anda, acho que a 60 a 80 por hora, eles andam muito rápido ali. Ou seja, se você entrar de carro ali, você pode ser atropelado pelo ônibus. E o Maps me indicou para virar dentro da canaleta do ônibus. Eu falei, o quê? Daí eu peguei, parei lá, daí eu perguntei, daí o cara falou, ó, usa o Waze que ele tá mais atualizado, o Google Maps, ele tá dando alguns erros meio louco aí mesmo.
Então é questão de atualização mesmo. Ele até me pedia para mim se tinha radar, coisa assim, daí eu dava o feedback, né? Mas não sei se ajudava alguém, né? Ajuda, né? Porque o que acontece? Quando você dá esses feedback, de primeiro ele não muda, né? Mas se há constante pessoas falando a mesma coisa, ele acaba alterando essas rotas, né? Que é o caso, Curitiba agora passou por um processo grande ali de mudança de trânsito. Eu comentei, acho, com vocês, né? Nossa, era muito radar que tinha lá. E mudou muito sentidos de ruas. Parecia que eu estava em outra cidade, estava totalmente perdido. Eu até teve uma vez que eu fui, o ano passado, que o meu filho tinha um campeonato em Paranaguá. Eles me deu para mim entrar, eu acho que eu estava com o Waze. E ele me deu uma rota, porque tinha acontecido um acidente ali na rodovia do Café. Ele me deu por dentro de Curitiba, sabe? Até achei que eu ia cair nas periferias lá. Mas não, ele fez uma rota desviada, sabe? Que eu economizei meia hora, porque eu ia ficar em torno de uma meia hora, uns 40 minutos parado lá no acidente, né? Sim. E isso é legal, né? Até, inclusive, ele consegue dar rotas alternativas quando há muito trânsito, né? Até Sim. o Maps mesmo, por exemplo, aqui que eu uso, às vezes eu saio aqui e se eu sair às 6 horas, eu sei que na avenida, né? Eu já sei que na avenida ali não dá para passar 6 horas, porque daí tá todo mundo ou indo pro lado do shopping ou voltando do shopping, né? Então a avenida fica interditada, quase fica muito trânsito. Você mora perto ali onde que agora não, a Júlia trabalha, por acaso, então? Porque ela falou que ela trabalha ali perto do shopping, na redondeza ali. Eu moro aqui na Santana. Né? Eu saio bem pertinho aqui do Chafariz, aqui, Alto da 15 aqui. Né? Mas às vezes que eu vou, por exemplo, a gente tem... até eu ia comentar com vocês, né? Se vocês querem... Você viu que mudou, né? Antes tinha terça e quinta as aulas, correto? Isso, Isso, agora mudou para segunda e terça. Eu tava perdendo a minha quinta cultural, não sei se aqui... Quem que é aqui do Guarapuava que vai na quinta cultural, pessoal? Todo final, última quinta do mês, no shopping tem os cover, né? Teve Legião agora, a última. Alguém vai? Acho que o pessoal hoje não tá assistindo. Não, eu sei que tem uma pessoa aqui no grupo nosso que ela tá fazendo, ela tem uma propriedade que é da família dela. Vou começar a dedar, uma pessoa que é aí de Guarapava. E ela tá abrindo um negócio, um evento. Até por sinal, o Instagram dela é Casa Amarela. Casa Amarela, eu já vou procurar aqui. Aham. Então, por exemplo, nessas quinta-feira, eu sei que não dá para andar ali, né? Voltando um pouquinho lá ao GPS. Porque das 6 horas vai todo mundo pro shopping. E daí tem aquele pessoal que trabalha lá, porque virou um centro comercial grande ali, né? Por causa do shopping. Que estão voltando às vezes. Ou tem o pessoal que está vindo de lá para ir para as faculdades, né? Ou estão indo para a faculdade, que também tem faculdade. Só que quando você abre o Maps, você vê ali que está entre amarelo e vermelho. Então, quer dizer, essa inteligência artificial já consegue identificar pessoas que estão passando ali, né? Então, hoje, na verdade, se vocês pararem para ver, a gente está sendo assistido por inteligência artificial, porque ela identifica a nossa rotina, né? Ela consegue identificar a nossa rotina ida e volta do trabalho e, às vezes, até melhorar o trajeto para você, né? Dando opções. Eu não sei se alguém aqui já aconteceu isso, mas eu, às vezes, normalmente recebo qual foi a quilometragem que eu fiz no mês e qual que foi os principais pontos que eu visitei pelo Google Maps, né? Ele me dá isso, mesmo sem eu estar utilizando o GPS. Então, a gente já está sendo, digamos assim, assistido. E a inteligência artificial está cada vez mais presente e ela está se adaptando cada vez mais, né? Eu falei, ela está aprendendo. Esse caso do GPS é um fato de desatualização mesmo. Às vezes mudou alguma rua ali que não deu tempo ainda de atualizar essa inteligência artificial. O que acontece? Deixa eu abrir aqui, Casa Amarela. Vou procurar. Eu gosto, pessoal, e olha, eu sigo todos meus alunos aí, tá? Que tem Casa Amarela, agora, pô.
Ah, aqui, ó, Casa Amarela Eventos. Legal, já vou pedir para seguir. Ah, turismo rural. Olha, ótimo. Ótimo. Porque Guarapuava tem um espaço para turismo incrível, gente. Eu sei porque eu comentei com vocês que eu ando de bicicleta, né? O meu hobby de andar de bicicleta, né? É conhecer aos arredores. Eu não gosto de andar no centro, ali, Cidade dos Lagos, que a gente comentou. Eu gosto de pegar aí pro meio do mato mesmo. E tem coisa linda, né? Umas cachoeiras, coisa mais linda do mundo. Mas que legal, depois eu vou ver melhor esse Insta aqui. Tá? Então, voltando aqui à aula, pessoal, nessa palestra que eu vou passar para vocês, eu conheci, né, do Walter Longo, eu conheci um termo, se alguém conhecer pode falar também, é nexialista. Alguém já ouviu falar de nexialista? Nexialismo? Não? Então eu vou mostrar aqui, né, um videozinho que explica melhor o que seria esse nexialista. E eu quero ver se alguém aqui vai achar, né? Depois de ver o vídeo, vai, digamos, vai concordar comigo ou não. Ah, aqui José Carlos de Souza, eu. José Carlos de Souza Júnior. Também é um palestrante incrível. Ele fala que mais importante do que ser especialista ou generalista é preciso saber trabalhar de forma colaborativa. E o nexialismo é a principal formulação, né, que faz essas conexões. Vai não aparecer o nome dele aqui. Então esse é José Carlos de Souza Júnior. Ele tem bastante conteúdo também, pessoal. Bom. Então, aqui vai o videozinho do nexialistas. O que é uma pessoa nexialista? Quando a maior parte das pessoas entra no mercado de trabalho, elas escolhem serem especialistas ou generalistas. O especialista é um profundo conhecedor de um tema. Já o generalista sabe um pouco de muitas coisas. No meio de tudo isso, nasceu um terceiro tipo de profissional, alguém que está sendo muito valorizado pelo meio corporativo. Em tempos de crise, ele é um dos poucos profissionais que são promovidos e disputado a tapas pelos headhunters. Mas o que faz esse profissional ser tão especial? Antes de te contar, vale a pena dizer onde esse nome surgiu. Na década de 50, um escritor canadense de livros de ficção científica chamado Van Vogt escreveu um livro que se tornou muito conhecido, Voyage of the Space Beagle. Nesta história, uma nave espacial atravessa o universo em busca de planetas distantes. Sua tripulação é formada por cientistas nas principais áreas do conhecimento humano. Porém, o protagonista desta história é um jovem que não possui especialização em nada, mas tem uma incrível capacidade de analisar e resolver problemas. Este jovem tinha uma incrível capacidade de fazer nexos entre os temas e criar soluções. Ele tinha uma mentalidade diferente, congregando pontos de vista diversos e criando soluções com perfeito bom senso. A ele foi dado o nome de nexialista, por conseguir encontrar nexo nas informações. Nem sempre o nexialista conhece as respostas, mas ele sabe onde buscá-las. Conecta pessoas e conhecimentos aparentemente não relacionados. Ele tem a cabeça de hiperlink, é antenado e capaz de ordenar o caos e a confusão. O mundo conheceu diversos nexialistas. Sua existência fez com que a humanidade evoluísse muito. Leonardo da Vinci, por exemplo, teve mais de 10 profissões. Seus estudos de ótica fizeram com que as pessoas tivessem a sensação de que a Mona Lisa estivesse olhando diretamente para quem a visita, independentemente da posição em que o visitante esteja. Thomas Edison, Einstein, Steve Jobs, Santos Dumont e até Arnold Schwarzenegger. Nos tempos atuais, nosso desafio está em formar nexialistas para ajudar as empresas da atualidade. O nexialista da atualidade possui uma sobreposição de importantes competências. É alguém com forte persuasão e influência para estimular as pessoas a fazerem cada vez melhor seus trabalhos. Utiliza as redes sociais para identificar oportunidades e aproximar pessoas. Tem uma grande capacidade analítica. Tem elevada habilidade para solucionar problemas.
Tem carisma desenvolvido e uma impressionante habilidade de se relacionar com pessoas. São pessoas que conseguem criar ou adaptar estratégias de suas companhias em suas atividades. Têm postura proativa e gostam de trabalhar em equipe. Nós, da Nexialistas, temos como missão desenvolver nexialistas nas empresas. Sabemos que isso será a diferença para criarmos uma sociedade melhor, um mundo melhor. Aqui já falando mais, procurem, né, quem quiser, se interessou, esse é um canal do YouTube, Nexialistas. Tem bastante conteúdo ali que é bom. Agora vejam bem, Nexialistas, né, uma palavra assim, talvez, né, a gente não conheça. Mas quando ela faz a descrição, o que ela descreve, o que é um nexialista, vocês conseguiram associar que isso daí não é um empreendedor, pessoal? É um empreendedor. Ele faz nexos entre as coisas. Ele consegue encontrar respostas sem ter conhecimento para isso. Por quê? Porque ele vai, encontra o problema e ele vai atrás da solução. Isso é um empreendedor, né? Então, na verdade, um nexialista é um empreendedor. Tá? Aqui tem um pouquinho sobre o Walter Longo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, esse videozinho aqui fala um pouquinho também. É um vídeo curto, né? Porque a outra palestra, se não me engano, acho que é 30 minutos. Eu nem trazer aqui, fica muito... né, digamos, fugir muito da aula. Mas esse daqui explica um pouquinho sobre Walter Longo, né? Ele fala sobre inovação, marketing, gestão, comunicação, empreendedorismo. Vou deixar rodando para vocês rapidinho. O mundo está se dirigindo para um caminho com duas pernas. Essas duas pernas são o digital e o experiencial. Inovação é fazer de um jeito diferente o que os outros fazem igual. Empresas daqui para frente, elas não morrem por fazer coisa errada. Elas vão morrer por fazer a coisa certa por um tempo longo demais. O grande risco é não arriscar. Quanto mais a tecnologia avança, mais humanos nós temos que ser nessa relação e nesse diálogo. Nós devemos nos jogar de maneira entusiasmada rumo ao desconhecido. O mar das oportunidades vai se abrir na direta proporção do nosso entusiasmo. E essa é a visão mais importante que a gente tem que ter daqui para frente. A capacidade de se adaptar. O sucesso busca quem quer fazer diferença. E o jeito de fazer diferença é fazer diferente. Inovação significa, às vezes, high-tech, às vezes, high-touch. Legal, né? Então esse, né, para quem não conhecia, é o Walter Longo. Tá? Ó, às vezes high-tech, ou seja, alta tecnologia, tecnologia de ponta, porém, às vezes high-touch, né, que seria, então, a capacidade, digamos, de empatia, estabelecer empatia, né, com o semelhante, com o seu cliente, capacidade de compreender, né, a interação humana, de encontrar, digamos assim, alegria naquilo que é feito, né, dentro da sua empresa, ir além daquele superficial em busca, digamos assim, de lucros. Né? Então, tem que ter esses dois, né? High-tech, utilizar a tecnologia para sua empresa. High-touch, utilizar então a sua simpatia, digamos assim, para acolher clientes. Quando a gente estuda um pouquinho mais a fundo sobre startups, a gente vê que as startups que crescem mesmo, são aquelas que têm esse high touch, né? Que tem... Por quê? Na verdade, o que é uma startup? Uma startup é um produto feito para um determinado mercado específico, normalmente. Né? O Uber mesmo. Quando a gente fala do Uber, o que foi? Existiu o táxi, que às vezes você entrava num táxi você não saberia quanto que ia pagar, né? Porque você só saberia quando ia pagar lá no final, fechasse a corrida. Às vezes estava tocando uma música que você não gostava, ou o próprio taxista podia estar fumando, tinha todos esses problemas. Mas um dos principais era aquele problema que eu vou para uma cidade, eu vou para um lugar, digamos assim, remoto,
e eu quero um táxi e não conheço o número do taxista, eu fico sem táxi, né? Esse era um dos principais problemas que o aplicativo corrigiu, né? Então, digamos, o inventor, né, o criador do Uber, né, do aplicativo, ele percebeu isso, inclusive ele até conta isso, né? Ele conta que ele chegou, foi fazer uma reunião numa cidade que ele não conhecia e precisava, então, ir até o hotel. Desceu e não conseguia encontrar táxi, não tinha táxi. Aí que ele pensou, ele teve a ideia, e se existisse um aplicativo que, né, reunisse esses taxistas? E por que tem que ser os taxistas? Por que não? Aí começou a se ampliar, as ideias começaram a se ampliar. Se a gente estudar bem a fundo mesmo essa tecnologia do Uber, a gente vai ver que eles não criaram assim do nada. Já existia aplicativos para taxistas, que era só para taxistas. Então, eles pegaram algo assim, foram juntando, foram aprendendo, foram melhorando, foram vendo o que dava certo, o que dava errado, né? E foram consertando ali até chegar no que hoje é o Uber, né? Que hoje tem outros, tem o 99, entre outros. E veja como a inovação, a evolução, ela é constante. Nas primeiras aulas eu falava sobre o Uber, comentando, né? Tipo, é uma tecnologia muito legal, muito inovadora e que mudou o mercado de taxistas, né? E é um preço justo, se você for ver, né? E às vezes você pede, você às vezes mal pediu o Uber ali, ele já está na tua porta, né? Porque ele consegue identificar qual que é o, digamos, mais próximos ali, né? Que prestam esse serviço. E o preço também é o mais justo. Aí um aluno pegou e falou assim, mas você conhece o InDrive, professor? O InDrive ainda é melhor, porque você faz um lance, você oferece um valor e os taxistas, né, digamos assim, os que utilizam o aplicativo como motorista, eles decidem se querem ou não, ou te faz uma contraproposta. Então, quer dizer, ainda conseguiram melhorar aquilo que já estava bom, né? Por quê? Porque é aquela história do aprender, desaprender e reaprender. Sempre está inovando. Beleza? Eu tenho um outro vídeo aqui, só que eu não vou deixar ele passando, que ele a gente já está quase acabando a aula aqui. Ele é um pouquinho longo. Mas eu vou enviar para vocês. Ou vocês podem pesquisar, é convergência, né? É a hora, convergência digital desse vídeo. Mas eu passo para vocês aqui no grupo, tá? E, né, a gente ir finalizando aqui, só como mudou aqui os horários, é 9h15, né, que acaba a aula, é isso? Como é que tava as aulas anteriores? Era 9h15? Júnior, se eu te falar, nós vamos mentir, porque a gente não tinha. Quem vai dar essa resposta é o teu amigo ali da Unicentro mesmo. O Matheus? É. Se eu não me engano, era 9h15 em média. Normalmente, as aulas da Dora e da Júlia, vocês estavam terminando que horário? O da Júlia a gente ia um pouquinho mais, sabe? Porque às vezes o assunto vai, sabe? Que nem ontem. Sim, verdade. Ontem a gente acabou, parou de gravar e continuou conversando, né? Sim. Mas se eu não me engano, é para ser mais ou menos esse horário. Mas então tá. Então, depois eu vou passar aquele vídeo, me cobrem qualquer coisa ali, se eu não passar. Então, algumas mudanças em fatos. Eu gosto de trazer isso daqui para vocês, porque tem uns videozinhos aqui muito interessantes. Os vídeos curtos, não se preocupe. Então, o primeiro, as redes sociais, né? As redes sociais mudaram o mundo da interação humana, concorda? O modo que vocês interagem mudou graças às redes sociais. O segundo, os sistemas GPS. Então, vocês viram ali que ele permitiu o uso de aplicativos, né, como o Uber de evoluir, entre outros. Né? Por exemplo, a gente acabou de falar aqui sobre o sistema de trânsito, né? Com ele, então, você consegue ter opções de rotas melhores. Outro, assistentes virtuais. Vocês viram aqui eu pedindo para ela acender e apagar a luz, né? Até a gente brincou aqui que a única coisa que ela não faz por enquanto é me obrigar a ir para academia.
Eu espero que logo eles façam algo que ajude nisso. Mas né? Né? Ela possibilita, né, uma otimização de tudo em nossa rotina, quase tudo. Júnior, ela abre a porta da tua casa se, digamos assim, se você está, que nem agora você está conversando com a gente, e bater alguém na porta, você fechar o microfone e dizer assim, Alexia, abre a porta. Ela faz isso? É que a minha porta ainda é manual, né? Mas já existem fechaduras com essa possibilidade de abrir por elas. Porém, ela tem por exemplo, quando você faz esse pedido, ela te dá opções quase como se fossem senhas, sabe? Para que outras pessoas não possam simplesmente passar ali na frente da rua, né? Que ela escuta e falar, fulana, abra a porta, né? Senão um ladrão pode utilizar essa tecnologia para invadir a sua casa, né? Portão também, portão eletrônico. Ela também tem essa possibilidade, também com uma contrassenha, né? Ou uma maneira de falar, ou uma palavra-chave. Então, você tem que falar, tem que para ela liberar. Até hoje, teve um carro que fazia tempo que eu não enxergava mais, eu não sei, não lembro de que marca que é, e pelo que eu fiquei sabendo, não existe chave, sabe? Para você abrir a porta do carro, sabe? Tu digita uma senha, pelo que eu fiquei sabendo, e ela abre a porta do carro. Sabe? Sim. Então, já tem no próprio chaveiro também, né? Quando você se aproxima, ele destrava, né? Ou você pode ligar o carro dando um comando pela própria chave. Ele liga lá e liga o ar-condicionado, você só sai, entra nele e já está, digamos assim, num frio intenso, né? Ele já está quentinho lá dentro. Ou num calor intenso, ele já está mais fresco. Sim, a tecnologia cada vez... É isso que eu digo, você já vai ver 2 vídeos aqui, e eu me surpreendi quando eu vi, né? Que, se não me engano, é o próximo, que são as impressoras 3D. Quando eu vi isso, falei, meu Deus, a gente chegou nesse ponto mesmo. Depois eu vou perguntar para você melhor se você teria coragem ou não. Mas deixa eu mostrar ele aqui para você. Tá bom, então. Aqui, a impressora 3D é o próximo mesmo. Então, veja isso aqui, veja esse vídeo. Realmente estão ficando impressionantes, assim. Quem comia aquela velha e boa PTS, que ainda tem o seu lugar, né, a proteína texturizada de soja, acho que não imaginava que em poucos anos a gente teria uma carne vegetal exatamente idêntica à carne animal como a gente tem hoje. A empresa israelense Redefine Meat, eu já falei dela aqui no passado, apresentou essa semana num jantar para vários jornalistas uma carne 100% vegetal, vegana, feita em impressoras 3D, que essa é a técnica dessa empresa israelense, mas num nível assim nunca visto antes. O que eles fazem é uma mistura de proteína de soja, grão de bico, ervilha, leveduras nutricionais, beterraba para dar cor, colocam isso numa impressora feita exatamente para essa função e literalmente imprimem um pedaço de carne. Essa impressora 3D, utilizada aí pela Redefine Meat, ela imita as fibras musculares e também a gordura, inclusive gordura de coco também vai nessa carne deles aí, e eles fazem de uma forma que realmente no vídeo fica impressionante. Pelo depoimento das pessoas que comeram efetivamente essa carne, realmente é muito igual à carne animal. Even the smell smells like the real thing. Really authentic for meat. Revolutionary. Essa empresa israelense está chegando agora à Europa, eles vão estar ali estabelecidos na Holanda, mas vão distribuir por diversos locais da Europa e pretendem também chegar aos Estados Unidos e à Ásia. Apenas a América do Sul ficou de fora por enquanto. Atualmente, cada pedaço de carne desses aí que eles serviram no jantar leva cerca de 1 hora para ser impresso, mas eles dizem que agora, chegando à Holanda e ampliando a fábrica e todo o equipamento, eles vão conseguir fazer isso em minutos. E na verdade é muito escalável, né? Dependendo do tanto de equipamento que você tiver, você consegue fazer em segundos. Por enquanto, essa carne 3D vegana super tecnológica não chegou aos supermercados, mas ela já foi testada e aprovada em mais de 150 restaurantes de Israel e está começando agora a ser testada também em restaurantes da Europa.
Outras alternativas à carne animal também estão aí no páreo para serem concorrentes dessa empresa aí da Redefine Meat, mas é bom a gente diferenciar. A gente tem a carne vegetal, que é essa que a gente encontra hoje no Brasil, como da Fazenda Futuro, por exemplo, que é uma carne vegetal que imita muito bem a carne animal, mas ela não é feita numa impressora 3D, por exemplo. Então é um tipo. Aí tem essa da impressora 3D, que são pouquíssimas empresas que fazem no mundo atualmente, e tem outra linha também que é de carnes feitas a partir de células animais mesmo, cultivadas em laboratório. Então são 3 tipos diferentes. Essa carne que é feita a partir de células animais, ela vai ter um problema aí para entrar no mundo vegano, né? Vai ter muito debate sobre isso, de onde veio essa célula, como ela é cultivada. Essa da impressora 3D é 100% vegana, já é só uns ingredientes feitos ali, preparados, né? Colocados no pedaço de carne de uma forma muito tecnológica. Então o futuro é muito promissor e o mais importante de tudo é que a gente não tem frigoríficos à vista, não tem abatedouros à vista no futuro. Pelo menos no futuro dessas carnes alternativas. Se você gostou do vídeo, por favor, curta e inscreva-se aqui no canal. E essa Mas é a cada outra. do mundo pode ter um futuro super tecnológico e sustentável também. Cientistas japoneses imprimiram o Wagyu em 3D. Vejam agora. Cientistas da Universidade de Osaka, no Japão, usaram células-tronco isoladas de vacas Wagyu para imprimir em 3D uma alternativa de carne que contém músculos, gordura e vasos sanguíneos característicos desses animais. A carne Wagyu é famosa em todo o mundo pelo alto conteúdo de gordura intramuscular, conhecido como marmoreio ou sashi, que confere à carne sabores ricos e textura distinta. Mas a forma como o gado é criado é frequentemente considerada insustentável, porque contribui enormemente para as emissões de gases prejudiciais ao clima. Com a inovação, se pretende resolver esse problema, usando a estrutura histológica da carne Wagyu para desenvolver um método de impressão 3D que pode produzir estruturas complexas. Mas a novidade não vai agradar os veganos, já que é feita a partir de células-tronco de vacas. De qualquer maneira, pode ser um exemplo de como produzir alimentos saborosos com menos impactos ao meio ambiente e sem crueldade contra os animais. São a nova moda em termos de habitação. Casas que não precisam... Isso aqui também é legal, mas aqui voltando. Alguém teria coragem de comer essas carnes? Qual delas? O que vocês acharam? Já conheciam, né, essa impressora? Eu sabia dessa porque eu vi um dia uma reportagem e ali no Olhar Digital eu também tinha visto alguma coisa. Eu comeria, eu encaro. Não assim um pedaço grande, mas um pedacinho só para experimentar. Uhum. Eu digo que aquela vegetal ali, a vegana, sem problema nenhum, comeria sempre até. Você viu que são utilizados produtos mesmo, né, frescos ali, né, a beterraba e tal, né, são produtos, mas agora aquele outro que é feito de células-tronco me deu um certo medo. Eu vi uma reportagem que isso daí pode desenvolver, né, câncer, coisa rara e tal, então ainda está em estudo. Então esse gera um pouquinho mais de medo. Mas pense pelo lado assim, tá? Concluiu. Vamos supor que, né, essa vegana ali é uma maneira que a tecnologia, a inovação, ela conseguiu construir comida, imprimir comida. Ou seja, ela pode acabar com a fome, né? Essa tecnologia. Sim, porque, tipo, lá na África, que tem bastante fome e coisa nada, né? Seria bem legal desse tipo de coisa, né? Exatamente. Então, né, tipo, porque hoje em dia que essa gente para, o que a evolução, o crescimento, né, arremete? Que cada vez a população está crescendo, campos para plantio vão reduzir, né? A alimentação também vai reduzir, cada vez vai ficar mais escasso. E então seria, digamos, uma solução, né? Uma solução bem viável até. Você viu até mesmo ali no caso ali da carne, né? Feito de células-tronco. Não utilizaria, então, aqueles grandes rebanhos de animais, né? Que causam até o efeito estufa, até acho que foi comentado ali, né? Então é digamos, um jeito de salvar o planeta, né?
Eu vi até numa outra reportagem, Júnior, que diz, eu não sabia disso, que os carros elétricos, eles causam algum efeito na camada de ozônio, no efeito estufa, sabe? Não sei se é verdade, até onde é verdade, porque tem muita coisa que a gente vê nessas coisas que não é verdade, né? Tem muito fake news, né? Não, eu sei que o carro, o combustível em si, né? Por causa da poluição, ele causa um problema. Eu vi que a bateria, a produção da bateria era prejudicial ao meio ambiente. O modelo das baterias, que é não o carro em si, mas para chegar a essa bateria, né? Ela utiliza um produto químico lá. Então é isso mesmo. Uhum. A bateria, sim. Né? Mas ele andar em si, não, porque daí ele é elétrico, né? Ele não produz nenhum tipo de dejeto. É bem legal. Outra coisa que eu vi também aqui, só que também é uma especulação, né? Órgãos, né? Tipo um rim, um coração, né? Sendo produzido através de impressoras 3D. Né? Olha aí. Então é algo para no futuro, né? Salvar vidas. Eu te pergunto, será que um coração vai realmente funcionar? Sabe? Porque eles vão ter que testar, né? Sim, sim. Que eu falei, por enquanto é especulações, né? Mas veja, vocês já estão com. Você viu o pessoal ali que provaram, né, as carnes? Todo falando que o cheiro a carne tinha o gosto de carne, né? Então, não estamos longe, né, de quem sabe um coração artificial, né? Já existe o coração artificial mecânico, né? Sim. Mas quem sabe aí, feito por uma impressora 3D. É a evolução. Esse outro vídeo aqui é uma casa feita por impressora 3D. Quase de mão de obra. Esta, em Antuérpia, na Bélgica, precisou de 15 dias e de uma impressora 3D gigante que fez a maior parte do trabalho. O arquiteto responsável pelo projeto explica que a impressora constrói as paredes curvas de uma parte da casa e as paredes retas, e ao olhar-se atentamente para a estrutura das paredes é possível ver as diferentes camadas. A impressora vai libertando betão por um caminho pré-definido, criando as referidas camadas que formam as paredes. Na construção é ainda utilizada madeira, metais e vidro. Esta será a primeira casa de 2 andares construída através deste processo e terá como vantagem a redução do impacto no meio ambiente. O arquiteto adianta que se pensa que um processo como este reduz em 50% as emissões de CO2 nesta construção e, além disso, ela é feita a uma velocidade gigantesca, pelo que se economiza muito tempo. Tempo e dinheiro, porque, diz o responsável pelo projeto, utiliza-se 60% de materiais a menos. Um projeto concretizado por estudantes de Ciências Aplicadas da Universidade Thomas More. Uma delas diz que é uma loucura olhar para o resultado. Outro acrescenta que foi uma experiência única, porque se terminam os estudos com este maravilhoso resultado final que é tangível, real, uma casa onde se pode entrar e que permanecerá naquele lugar para quem quiser ver. No futuro, espera-se que uma casa como esta possa ser impressa em menos de 2 dias.
Opa, pessoal, eu tava com o microfone, desculpa. Tava com o microfone fechado. O que eu fecho para não dar retorno? E acabei esquecendo de desativar. Mas então, o que eu tava falando aqui, ó, do BI, né? Desse Business Intelligence aqui. Que seria referente ao quê? Aquele... como é que eu posso dizer? É um conjunto de estratégia, né? Que é utilizado no Big Data, né? O que seria o Big Data? Centenas de informações, o simples fato de você ir num supermercado, né? Já gera, por exemplo, um fluxo de pessoas naquele supermercado. Com esse Business Intelligence aqui, ele consegue, por exemplo, identificar qual que é o melhor ponto numa cidade para se abrir determinado tipo de empresas, né? Ele consegue te dar isso. Para marketing é muito utilizado, tanto para pesquisa, pessoas que estão fazendo pesquisas, né? Tipos de pessoas que frequentam determinados pontos das cidades, então identifica qual que é o melhor tipo de comércio a ser aberto ali. Quem nunca teve aquela sensação de que está sendo vigiado? Quem nunca parou assim, pô, mas eu acabei de falar desse produto e de repente eu estou recebendo aqui no meu e-mail, ou melhor, eu estou assistindo um vídeo aqui no YouTube e me apareceu uma propaganda sobre esse produto que eu falei ontem com meu colega. Então aquela sensação de que parece que meu celular está me ouvindo, né? Quem nunca teve essa sensação? Então isso seria esse BI, né? Tá, Júnior, posso te fazer uma pergunta? Assim, isso seria uma, tipo, lembra que a gente fazia pesquisa de mercado antigamente? A gente contratava uma pessoa para fazer a pesquisa para saber se uma empresa seria viável de abrir daquele jeito, daquela forma. Seria isso esse business inteligente? Exatamente. Que normalmente o Sebrae faz isso, né? Você ia lá no Sebrae, por exemplo, pedia uma consultoria e ele te dava, digamos assim, todas essas informações. Hoje já é online. Pelo simples fato do que você está carregando um celular com GPS. Aqui dentro tem todas as suas informações, né? E o fato de você trafegar ali naquele centro comercial já começa a juntar essas informações e gera, então, a melhor localização para abrir uma loja, por exemplo. Eu recebi ali, logo depois que terminou a pandemia, bastante e-mails do Sebrae pedindo como que foi, se eu tive dificuldade, parará, sabe? Sim. Essas coisas. E eu não sei se para abrir, tipo, em eu fomento, linhas de crédito, sabe? Essas coisas dadas para gente que é comerciante, né? Sim, sim. Que o Sebrae, né, entre outros, eles auxiliaram bastante pessoas assim, porque teve empresas que realmente sofreram mais, né? Teve algumas que se acharam, teve empresas que surgiram. Uma que se achou bastante foi a da bicicleta, né? Eu lembro que agora tá voltando os preços normais de novo, mas tinha bicicleta aí que quase triplicou valores, né? Porque a busca, é aquilo que vocês com certeza falaram com a Priscila, né? Que a demanda faz o quê? O preço subir. É muita procura no mercado, o preço vai lá para cima. E agora tem muitas pessoas que voltaram então à sua rotina de trabalho e tudo mais, não tem mais tempo de usar a bicicleta, estão vendendo, tem muito produto no mercado, o que acontece? Os preços vão lá para baixo. Não, é bem isso. Um dia eu fui, só para mim, desencargo de consciência, ver quanto que era uma bicicleta. Meu Deus do céu, eu falei, não, muito obrigado. Uns 5 mil reais eu pago muita conta. Compra um carro, né? Dependendo do carro, uma moto. Sim, ou até paga uma parcela de um carro, sabe? Sim. Com 5 mil reais. Mas isso 5 mil reais ainda, se você for ver, a bicicleta ainda era barata. Tinha bicicleta aí de 30, 40 mil. Estava sendo vendida. Daí eu fiquei até pensando, falei, gente, o que é isso? Que mundo que a gente está vivendo, né? Sim. Porque uma bicicleta custa tudo isso. Exato. Eu tenho uma colega minha que pedala, ela comprou uma bicicleta agora, por último, pagou 38 mil na bicicleta. Eu falei, meu Deus. Aí a gente faz a manutenção. A manutenção simples da minha, eu pago 150, né? Que a cada 3 meses tem que levar lá, eles fazem manutenção.
Aí ela falou, nossa senhora, queria que a minha fosse assim. Sabe quantos que eu pago? R$700 para fazer a manutenção da minha. Falei, meu Deus, além de ser caro, ainda a manutenção é mais cara. Porque as peças dela, né, é mais difícil encontrar e tal. É normal, né? Aquela história, por exemplo, se você compra uma BMW, vem um probleminha ali, é bem mais caro as peças do que se você compra, né? Por exemplo, agora não tanto, né? Mas, por exemplo, um Ford. Né? Um GM. Mas é bem isso mesmo. É. Deixa eu ver aqui. O que mais? E falando também sobre BI. Tem um vídeo que explica muito bem isso. Nerdologia. Ele fala sobre Big Data. Ele fala que a gente virou dados, né? A gente virou informações. Então, tudo que a gente faz é informação, gera informação. E toda essa informação é processada hoje por inteligências artificiais que consegue definir, então, como o comportamento da gente influencia na economia, influencia em tudo, mesmo, sabe? Então, a gente está vivendo no momento de BI, né? Beleza, pessoal? Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer uma colocação? Alguém quer, né, explanar alguma ideia? Que já é 9h30, né? Acho que já passemos um pouquinho até. Senão daí eu vou encerrar a aula por hoje e vou mandar os vídeos. Inclusive, eu vou mandar esse vídeo do Nerdologia para vocês, de Big Data. Eu já vou procurar aqui, porque senão eu esqueço, gente. Minha cabeça não tá como dos computadores. Não consigo... Tem mais essa, né, se a gente parar. Antes, a gente conseguia guardar mais informações, né, na cabeça. E hoje a gente criou uma dependência de agendas e tudo mais, que deixou o nosso cérebro até um certo, digamos assim, um certo ponto fraco. Né? Não sei se vocês concordam comigo ou não, porque parece que pelo menos eu, né? A gente começou a acumular muita coisa e a gente vai meio que ficando esquecido. A gente fica muito dependente, né? Que nem a gente falou na aula passada. Então, vamos pegar aqui, Nerdologia. Pode ficar à vontade, pessoal, para conversarem. Ontem vocês estavam mais animados. Foi porque eu falei do chopp, né? Eu acho que foi isso. Das ideias que surgem nas rodinhas de chopp. Big Data tá aqui, já achei. Mas então, acho que dá para encerrar já a gravação, Matheus? Não sei se tá. E eu vou passar no grupo daí os complementos, beleza, pessoal?